Olá pessoal, meu nome é José Roberto Castanheira Camargo, eu sou criador do site consultaempresarial.com.br e na série Vida de Empresário, o tema de hoje vai ser Aprendendo com os Outros. Por que eu escolhi esse tema? Eu me lembrei hoje de quando eu, há muitos anos atrás, faz um bom tempo já, quando eu comecei ainda a advogar, eu acho que eu não sei ainda se eu já tinha já tirado o OAB ou eu estava já em parceria com os meus amigos advogados que a gente trabalhava junto. E naquela época eu tinha um cliente que ele nos chamou para terminar, na realidade, um processo. E era um processo que, na realidade, ele era da irmã dele, que ele já havia perdido, porque realmente era uma questão indenizatória, ela havia batido no carro do outro, né? E ela tinha sido culpada e ele entrou com um processo de indenização para receber o prejuízo dele. O processo tinha sido bastante arrastado por muitos anos e ele estava na fase final, aonde a outra parte estava cobrando da irmã desse meu cliente, e a gente foi para tentar intermediar toda aquela situação. Mas o interessante desse processo, o processo foi em Bauru até, eu morava em Bauru. E esse processo foi muito interessante, porque na realidade quem era o advogado da outra parte era um japonês, era um advogado, que ele era oriental na época, e a gente, eu e o meu outro amigo que era advogado, nós fomos até o escritório dele, que ficava na casa dele até, para negociar com ele e encontrar uma saída de valor, de parcelamento para terminar. Mas o interessante, esse processo tinha uma particularidade muito interessante, porque ele, no decorrer do processo, ele fazia diversas petições reclamando, pleiteando e dizendo que a cliente dele tinha tido um prejuízo muito grande, que o processo estava se arrastando, que a nossa cliente estava zombando da justiça, e ele fazia aquilo que eu chamo e brinco até hoje, é petição kamikaze, né? Ele quase que periodicamente, mensalmente, ele falava: olha, nós temos que resolver isso aí e tal. E a coisa foi indo tão bem, no sentido dele estar pleiteando, dele estar reclamando, dele estar peticionando o dever do advogado, que chegou uma hora até que o juiz até quase, entre aspas, quis decretar a prisão da nossa cliente por descumprimento das medidas judiciais que ali ele estava andando. E eu sempre brinco, né? Hoje até eu sempre falo: olha, vamos fazer petição kamikaze, vamos pleitear, vamos pedir que a gente, mesmo que a gente às vezes está numa situação difícil no processo, vamos estar pleiteando sempre algo com o nosso cliente. Isso eu aprendi com ele. Então por isso que eu digo, a gente aprende com os outros. E eu me lembro que eu aprendi muito com ele. E o mais interessante dele é que quando nós fomos no escritório dele, ao lado dele sentava a esposa dele num banquinho. E apesar dela não ser advogada, ela na realidade ela era que comandava, né? Comandava o processo. E a gente fazia oferta, ele olhava para ela e falava: ah, não, está muito difícil, está demorando muito. E aí vai toda essa situação, né? Na realidade, foi muito interessante nesse sentido. Então, na realidade, o que eu aprendi com ele é que você, na realidade, você não pode desistir. Você tem que estar procurando, você tem que estar fazendo, você tem que estar pedindo, você tem que estar buscando saídas, tanto na tua vida pessoal, na sua vida negocial, até no seu trabalho. Enfim, você tem que estar sempre pleiteando outro e sempre buscando. Porque, como dizia uma amiga minha, o não a gente já tem, a gente tem que brigar pelo sim. Fica aí a dica, que sempre a gente tem algo a aprender com o outro, tá? E isso eu carrego comigo. Um abraço para você, fica com Deus e até a próxima.